E o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Esse é um versículo muito conhecido na maldição de Deus contra a mulher por causa do pecado no mundo. E esse é um texto que sempre gerou determinada polêmica, porque o que significa dizer que o seu desejo será para o seu marido? Como é que isso é uma maldição de alguma forma? Acontece que a nova versão da NVI, eu continuo sem saber qual é o nome dessa edição, acho que é NVI 2023, 2024, eu não sei, é a novíssima versão internacional. Nós já falamos dela em um de olho no texto passado, sobre o texto da criação da mulher, da auxiliadora idônea, que virou aliada e tudo mais. Por mais que haja todas as polêmicas envolvendo essa tradução, eu acho que aqui a gente vai ter um consenso entre quase toda a comunidade teológica nacional de finalmente uma tradução em português trazer uma alternativa mais aceita do mundo acadêmico para esse texto. O que significa o desejo ser para o marido? Como é que eles traduzem agora? Você vai saber disso de olho no texto. Começarmos, deixa eu dar aqui o resumo do vídeo. Primeiro, vou dar um pequeno contextozinho sobre a criação do homem e da mulher e o que significa ser osso dos ossos e carne da carne. Isso ajuda a dar um pouco de contexto à ideia de igualdade, proximidade e beleza nessa poesia que Adão faz para Eva. Em segundo lugar, vou discutir um pouco sobre a tradução da partícula que em bíblias mais antigas era para o seu marido, o seu desejo será para o seu marido, e vou argumentar que a melhor tradução é seu desejo será contra o seu marido. Essa é a tradução que aparece na nova NVI. Em terceiro lugar, vou argumentar um pouquinho sobre a questão do domínio. Na maldição da mulher diz que o seu desejo será contra o seu marido e diz que o marido a dominará. O que é que isso significa? Então, algumas aplicações pastorais aí para o vídeo não ficar só na sopa de letrinhas da teologia. Simbora? Então vamos começar. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Eva se torna a primeira coisa que é criada a partir de outra coisa viva. Também, Eva não é simplesmente feita de um material bruto da natureza, ela é tirada do homem, e assim como o homem não surge até o ato divino criativo, assim também a mulher não surge até que um ato criativo seja performado no lado do homem. Quando Adão contempla a mulher, ele entoa um louvor diante daquilo. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Essa declaração de Adão mostra que Eva é para ele parte dele próprio. Hamilton, o comentarista, comenta que carne e osso simbolizam mais do que simplesmente que Eva foi feita a partir do corpo de Adão. Ele mostra que carne geralmente é uma palavra usada para simbolizar a fraqueza do ser humano, ao passo que ossos, muitas vezes no Antigo Testamento, simboliza força. Outras vezes, o Antigo Testamento usa carne para simbolizar uma relação próxima entre indivíduos também. É por isso que o Brueggemann vai argumentar que essa expressão transmite a ideia de lealdade recíproca. O verso aqui não atribui força ao homem e fraqueza à mulher, como se ele fosse os ossos e ela a carne. Tanto o homem quanto a mulher compartilham o aspecto completo das características humanas aqui, da fraqueza a força. Além disso, os termos homem e mulher possuem uma semelhança muito forte no hebraico, que evoca um tipo de complementariedade muito bonita aqui. Ish e Isha, respectivamente para homem e para mulher. Enquanto no hebraico há outras palavras que poderiam ser usadas para designá-los, como macho, zakar e fêmea, nekba. O uso intencional dessas palavras aqui é devido à sua pronúncia, justamente para mostrar a semelhança entre homem e mulher. Por isso, nós podemos dizer que Deus criou o homem e a mulher para complementarem um ao outro e para compartilharem de um relacionamento próximo, no qual força e fraqueza eram comuns e compartilhados mutuamente por ambos. E assim, deveria ser na medida em que eles se multiplicassem. Por que é tão interessante discutir essa questão do osso dos ossos, carne da carne? Claro que Adão está falando de forma literal também. Ele está dizendo, ela foi feita da minha carne, foi feita dos meus ossos. Mas a poesia que ele faz para falar isso, que ele fala de forma poética e bonita, evoca imagens do Antigo Testamento que estão para além da simples materialidade. Ela foi feita do meu osso, foi feita da minha carne. Fala do modo belo como Deus configura a mulher para ser uma igual a Adão. Por isso que ele se torna uma só carne. Ela é minha força e minha fraqueza. Ela compartilha da minha força e fraqueza, ou seja, ela é igual a mim como ser humano, mas ela é minha própria força e fraqueza. Representa aquilo que há de maior e melhor em mim, aquilo que vai me elevar de alguma forma em força, mas também aquilo que vai me levar aos momentos de enfraquecimento. E aqui eu não acho que é no sentido pecaminoso necessariamente, mas nas vulnerabilidades que nós temos um para com o outro. Eu acho que é muito bonito o modo como Adão compõe essa poesia, muito simples para dizer, ela foi tirada do meu corpo, ela foi tirada do meu osso, foi tirada da minha carne, e ela representa essa carne e esse osso, essa força e essa fraqueza na minha própria existência. Eu acho que Adão sabia o que estava dizendo. Quando Moisés registra isso, não parece que são palavras meramente literais, eu acho que existe todo um sentido simbólico também, em cima do modo como Adão declara a beleza de ter Eva ali do seu lado. E com o pecado entrando no mundo, este relacionamento belo de igualdade, de complementariedade, de relação aliada, semelhante, complementar, o osso do osso, a carne da carne, isso sofre ruptura. E esta ruptura gera desejos que são agora desordenados. E aí, a gente vai para o nosso segundo ponto do vídeo, esse desejo da mulher
contra ou a favor do marido. No seu estado antes da queda, a gente chama de pré-lapsariano, antes do pecado ter entrado no mundo, o lapso ter entrado no mundo, não havia desigualdade, hierarquização ou tentativa de um sobrepujar sobre o outro. O vínculo próximo entre eles enriquecia suas diferenças sexuais, permitindo que eles tivessem uma companhia que sobreporia qualquer solidão. Temos um casal junto, cumprindo um compartilhamento de vida. No entanto, o pecado entrou no mundo, corrompeu a criação de Deus. E por isso as coisas começaram a dar errado. Aquela que seria a força de Adão, que participaria também da vida de Adão, agora as coisas mudam. A tentação da serpente foi que os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A reação de Eva, ao invés de recusar isso, foi passar a ver a árvore como boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto, comeu desse fruto e deu também desse fruto ao seu marido que estava com ela. Ou seja, Eva pensou na liberdade que teria para ser como Deus, para arbitrar o bem e o mal para si, julgando o que era certo e o que era errado. Ela foi atraída pela autonomia. De fato, os olhos dela e os olhos de Adão se abriram, mas em vez de liberdade, eles se envergonharam, foram tomados pelo pecado e se esconderam. Em específico para Eva, Deus a puniu, dizendo que aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. A segunda parte da punição de Deus foi que, ao ser tentada, a mulher desejou a liberdade de ser como Deus, mas foi punida justamente com o contrário, que o desejo dela fosse para o marido, é isso mesmo, ou contra o marido. Ela busca liberdade, mas agora teria que lutar contra o controle do seu desejo. A conjunção hebraica que aparece no texto pode ser melhor traduzida como contra ao invés de para. É o que nós temos no texto hebraico. As duas possíveis traduções é: o seu desejo será para o seu marido, literalmente aqui o homem, o seu desejo será contra o seu marido, literalmente contra o homem. As nossas traduções mais antigas têm essa primeira interpretação. Nós somos levados a entender que o desejo da mulher passaria a ser do ou direcionado ao marido. Em outras palavras, ela não tem mais liberdade sobre o seu desejo, porque de alguma forma o seu marido controlaria o seu desejo. Isso é o que defende o James Maxwell. Enquanto o desejo da mulher será para o seu marido, ele a dominará. Isso provavelmente significa que as relações harmoniosas que existiam entre o homem e a mulher estariam agora disruptidos, deixando a mulher vulnerável à exploração. Hartley diz que a aliança do casamento foi alterada de uma relação recíproca para uma onde o homem exerce autoridade sobre a mulher. Para ele, isso também implicaria que esse desejo que passa a ser para o marido torna difícil para ela se separar de um homem mesmo quando ela sofre dominação ou abuso. De outro modo, nós podemos entender a punição como seu desejo será contra o seu marido. Se você olhar em qualquer léxico do Antigo Testamento, seja um léxico mais antigo, até um Strong, que é um léxico bem desatualizado, há léxicos mais modernos, você vai encontrar essa partícula como uma partícula bastante genérica, que pode ser traduzida de muitas formas, inclusive como contra. Como é que a gente sabe que essa tradução contra se encaixa melhor aqui? Pelo contexto do uso dessa mesma palavra, poucos capítulos à frente, na história de Caim. E essa é a posição que é seguida na Nova Versão Internacional agora. No contexto próximo de Gênesis 4:7, a mesma conjunção aparece quando Deus fala a Caim, dizendo que o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Victor Hamilton argumenta que assim como Caim deveria oferecer resistência, dominando e resistindo ao seu pecado, a mulher também deveria. Nisso, Eva não seria mais a força e a fraqueza de Adão, alguém igual, idêntico a Adão, mas agora usaria sua força para dominar. Nas palavras de Hamilton, isso significa o desejo de quebrar a relação de equidade e contorcê-la numa relação de servitude e dominação. O marido pecador tentará ser um tirano sobre a esposa. Veja só, como contextualmente a melhor tradução desse texto, no caso de Caim, é claramente como contra, não seria de se espantar que a melhor tradução aqui também seria contra, já que é um contexto tão próximo. E lendo bem essa passagem, tudo indica que há aqui uma ideia de ruptura mesmo. Seu marido vai lhe dominar. O seu desejo será contra o seu marido. Existe aqui uma briga, uma desconexão entre homem e mulher. Agora, ainda dentro desse tópico, o que é esse desejo, necessariamente? Muitos têm argumentado, ao longo da história, que esse desejo seria sexual. Aqui é um desejo puramente sexual. O Gordon Wenham diz que as mulheres geralmente se deixam ser exploradas dessa forma por causa do seu desejo para com o seu marido. Seu apetite sexual pode algumas vezes fazê-las se submeter a certas demandas masculinas e lógicas. Mais uma vez, a vida da mulher é arruinada a um nível mais profundo. Herbert Lippold vai ainda mais além e comenta que esse não é só um desejo, mas algo como um anseio intenso. Ele vai argumentar que esse é um anseio mórbido, que não é meramente sexual. Ela buscou lutar contra o homem, buscou agir independente dele na tentação, contra uma contínua atração por ele mesmo assim, que é a sua porção inevitável. Outros teólogos, como Carl Friedrich e Franz Delitzsch, preferem a ideia de um intenso anseio que, embora se expresse de forma parecida com o desejo sexual, eles preferem entender como uma busca constante que não necessariamente está ligada à sexualidade. Bom, creio que contra se adequa melhor ao texto de Gênesis 3:16. Isso significa que, da mesma forma que o desejo de Eva é contra o marido, o desejo do pecado era contra Caim. Kent Hughes comenta que agora
a mulher desejaria controlar seu marido, mas ela falharia, porque Deus ordenou que o homem a lideraria. Agora, a mulher, que deveria ser amada e cuidada, recebe domínio. Agora, ela vai receber o mesmo tratamento que deveria ser dado às coisas, aos animais. Adão deveria dominar a criação ao lado de Eva. Agora, Adão ia querer dominar Eva junto com a criação. Agora, sabe uma coisa interessante, um dado histórico aí pra você? O fato de tantos interpretarem esse texto como um texto sobre desejo sexual, principalmente na King James Version, que falava sobre o desejo da mulher, muitos acreditavam que o seu desejo ser para o seu marido, e interpretando isso como um desejo sexual, um impulso sexual para com o homem, muitos interpretavam que isso representava pecaminosidade no desejo sexual feminino. Logo, mulheres não podiam ter desejo sexual, porque isso era o pecado entrando no mundo. O desejo da mulher para o marido era um pecado. Logo, era pecado que mulheres iniciassem relações sexuais ou que mulheres demonstrassem gostar demais de sexo, mesmo dentro do casamento. Olha o que uma má interpretação, uma má tradução pode gerar em termos de aplicação prática na vida de tanta gente. Mas eu não acredito que o desejo nesse texto seja necessariamente sexual. Para mim, desejo tem um sentido mais genérico aqui, um pouco mais geral, acerca das vontades. Há uma ruptura na vontade da mulher no seu relacionamento com o seu marido, assim como há agora uma ruptura da vontade do marido contra a mulher, em que ele tenta exercer domínio sobre ela e não mais apenas liderança. Agora, claro, inclui-se alguma coisa sexual aqui, já que se há desejo no sentido genérico, certamente há desejo sexual incluído. Existe também pecaminosidade dentro do desejo sexual. Uma vez que o pecado nos corrompe em sua totalidade, a sexualidade feminina também foi corrompida. A mulher tem seus desejos sexuais, tal qual Deus deu, mas pela corrupção do pecado, ela não consegue conter e precisa ser saciada, às vezes, também no caminho do pecado. Seu desejo sexual se torna mais importante que o marido, e por isso ela se colocaria também em oposição a ele nesse tipo de contexto. Ao mesmo tempo que o marido, por também ter a liderança corrompida, tenta dominá-la sexualmente. O sexo, que foi feito para ser uma bênção, se torna uma guerra por obtenção de prazer individual. Pode ser por isso que Paulo tem dito que muitas mulheres trocavam o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, e da mesma forma os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homem com homem e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, não achando a satisfação sexual no seu parceiro, o sexo oposto, tanto homens como mulheres buscam saciar esse intenso anseio naquele que não é sua contraparte, mas naquele que é o máximo possível igual a si. Por isso procuram um parceiro do mesmo sexo. Deus criou o homem e mulher para serem complementares, para serem força e fraqueza um do outro. Mas o pecado deturpou isso, para que na área da sexualidade somente haja uma frenética busca insaciável e inalcançável por prazer, ou muitas vezes o apagamento até da própria sexualidade. Não é por menos que homens e mulheres que saem à noite para ficarem e transarem com quantos puderem. No fim das contas, no fim, a relação prazerosa por algum momento acabam sozinhos, imersos numa solidão e num vazio existencial que não é preenchido por outro, por mais ativo e intenso que tenha sido o sexo. Por isso que, apesar dos lábios dos outros terem sempre alguém para beijá-los, as mãos dos outros para trocá-los e camas para se estar, há uma falta que nunca abandona, porque falta a complementariedade que Deus pretendeu em um relacionamento duradouro e real. Falta o ser carne da carne e osso dos ossos. Pelo mesmo motivo do pecado ter arruinado a relação entre o homem e a mulher, é que ocorrem os abusos perpetrados pelos homens. E também pelo pecado, que nós não conseguimos compreender como a mulher se permite estar nessa situação. O pecado corrompeu seus amores e a sexualidade de tal forma que ela muitas vezes não vê saída. Mas há uma fuga, tanto para os abusos afligidos quanto para os sofridos. Há uma restauração das relações entre marido e mulher. Há um porto seguro para que mulheres e homens que lidam com contextos de abuso possam se safar. Há um perdão para abusadores arrependidos e a cura para aqueles que são abusados. Jesus foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Creia nele, fale para ele sobre os seus desejos contra o seu marido, o seu domínio contra a sua esposa. Ele está ali para trazer perdão e transformação. Ele enxuga dos olhos toda lágrima. Ele leva o peso do pecado. E é uma glória à nossa disposição nele, quando colocamos diante dele os nossos maus desejos e maus sentimentos, os nossos abusos e domínios. Ele nos transforma, nos restaura, nos perdoa. Não precisamos estar presos à maldição do pecado, com um desejo contra ou com um domínio, seja esposas com desejos contra o marido, ou marido com domínios contra a esposa. E você, o que é que você acha? Essa nova atualização da NVI tem sido útil para atualizar e melhorar algumas traduções aí, que às vezes são tão iguais nas Bíblias em português que agora a gente tem alternativas um pouco melhores. Deixe seu comentário aí embaixo e vamos participar desse debate sobre tradução do Antigo Testamento. A gente tem vídeos sempre terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.